Bom dia! Vamos à nossa aula de hoje, aula de CHN, tá? Nossa aula 4, então, de CHN, o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos. Tá lá na página 102 da apostila de vocês, é a nossa última aula de CHN dessa apostila, certo? Aproveita. Dar uma explicadinha para vocês nesse conteúdo, mas ele é um conteúdo um pouquinho complexo, tá? Então, depois de assistirem o vídeo, leiam com bastante atenção os textos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre, então, o papel realmente das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos, tá? Tem que ler os textos da apostila para entender e conseguir fazer algumas atividades. Caso vocês fiquem em dúvidas com algumas, façam aquilo que a Pro disse, podem fazer pesquisas, né? Pesquisem na internet coisas que vocês querem saber. A internet está aí para isso, a gente pode usar ela para nos auxiliar. A gente usa tanto, né? Vocês usam para jogar, para se comunicar, mas vocês podem usar também para ter acesso ao conhecimento, tá bom? Vai fazer um resuminho então lá do texto e depois, como a Pro disse, façam a leitura e as atividades com atenção, tá? Então, na antiguidade, quase todos os povos, eles têm religiões politeístas. O que é politeístas? Que acreditam em vários deuses, não em somente um, tá? Os deuses deles, eles podem ter diferentes nomes, podem ter diferentes funções e podem ter menor ou maior importância ao longo dos anos. Dependendo da região, né, ou do país, os deuses, eles podem deixar de ter importância, então, ou assumir uma importância maior, ok? No Egito, até a unificação dos povos, existem vários grupos autônomos que têm os seus próprios deuses, que têm os seus próprios cultos, a maneira própria de cada região, então, de adorar ou de louvar os seus deuses. Os faraós, eles são considerados personificações de deuses. E os sacerdotes, eles constituem, então, uma casta culta de grande poder político. As pirâmides e os templos são alguns dos registros da religiosidade do povo egípcio. As pirâmides todo mundo conhece, né? E a gente sabe, então, que é uma prova viva, né, da religiosidade lá do Egito e da multiplicidade dos deuses em que eles acreditam. A principal divindade, então, do Egito é o deus Sol, tá? Mas eles têm várias outras divindades que são simbolizadas por animais. Tem um nome, vocês vão ver lá na apostila, uns nomes diferentes, mas o símbolo desse deus é um animal. Já na Mesopotâmia, grandes descobertas arqueológicas e a decifração da escrita revelou algumas tradições culturais e religiosas desses povos. A hierarquia entre os deuses deles vai mudando com o tempo. Às vezes é Deus Céu, às vezes é Deus Terra, outras vezes Deus Água, Deus Vento. Então não é um só Deus. Dependendo do período da história, um Deus se sobressaía, mas os outros não deixavam de existir, né? Só se tornavam, como a Pro disse antes, menos importantes que aquele que estava, então, sendo mais valorizado naquele momento, ok? Os babilônios e os assírios, eles incorporaram os deuses sumérios, trocavam um pouquinho os nomes, alteravam a hierarquia, né? Às vezes lá um era mais importante, aqui um outro assumia maior importância. Eles também veneravam o deus Lua, a deusa do dia e da noite, a deusa do amor, a deusa da guerra. Então, vários sentimentos ou situações que aconteciam tinham também um deus. Legal, né? Na Mesopotâmia,
A relação com os deuses, ela é marcada pela total submissão às suas vontades e pelo sentimento de impureza, tá? Expressado nos salmos da penitência para implorar o perdão. Então, lá o Deus tem um outro caráter diferente desses que a gente viu antes, né? Na religião grega, as divindades, elas evoluem com o tempo e eles assumem, então, significados diferentes, né? Cada cidade ou cada estado tem o seu próprio Deus protetor, tem os seus próprios rituais, as suas próprias festas, cada um faz do seu jeito. Os deuses gregos, eles representam forças e fenômenos da natureza e também impulsos, né? Paixões humanas. A gente sabe que o principal deus grego, então, é Zeus. Quem assistiu aquele filme do Parque Jackson, né? Passou o ano passado no 4º ano, mas várias crianças assistiram, né? Quando a gente assiste aquele filme, a gente tem uma história bem legal para a gente entender um pouquinho de como que funciona as divindades gregas. Então, lá conta vários deuses estão inseridos na história e a gente conhece um pouquinho. A título de sugestão, né? Quem quiser assistir o filme, então, vai conhecer um pouquinho dos deuses gregos. A religiosidade grega, ela não se expressa, então, através de texto sagrado. Os deuses, eles estão presentes em todos os aspectos da vida das pessoas e eles são reverenciados por algumas práticas, alguns rituais que são realizados nos bosques, nos templos ou nos cumes das montanhas. Cada cidade grega tem a sua própria festa, então, em homenagem ao seu Deus protetor, tá? A primitiva religião dos romanos, ela é formada pela fusão, então pela mistura das tradições de dois povos, dos etruscos e dos itálicos, antigos habitantes da Península Itálica, tá? Na Roma primitiva, os sacerdotes, eles são poucos, não tem muitos. Aqui os cultos, eles são realizados, então, nos templos, não mais abertos na natureza, né? Ou então nas próprias casas das pessoas. Eles fazem orações também, fazem sacrifícios e eles também fazem promessas, que na religião católica também hoje ainda tem gente que faz, né? Vocês vão ler lá na apostila de vocês também 2 tipos de religião, lá vai estar explicadinho, né? O mandeísmo e o zoroatrismo. O que é cada um deles? No masdeísmo, a religião ela é naturalista e dualista. Eles acreditam no Deus da luz, como criador do universo, que se opõe ao rei das trevas. Então, os dois, um contrário do outro, né? A terra, o fogo, a água são sagrados aqui no masdeísmo. Os madeístas, eles não enterram os seus mortos, eles são considerados impuros. Por isso, quando alguém morre, então o que eles fazem com os cadáveres? Eles são deixados em torres, né? São colocados em algumas torres e eles deixam ali para que as aves de rapina venham, então, e devorem esses corpos. Já no zoroatrismo, essa religião ela é centrada na pureza do coração e na prática das virtudes. As boas palavras, os bons pensamentos, as boas ações eles acreditam que tudo isso abre caminho para o paraíso, onde reina o bem. Lá no paraíso não existe o mal. Eles veneram o fogo, eles praticam lavagens, né, para se purificar, geralmente na beira do mar ou de um rio, né? E eles preservam o ritual de deixar os mortos sobre os lugares altos, chamados de torres do silêncio. Mas aqui os cadáveres, eles não são considerados impuros, né? Eles tratam os cadáveres, então, com bastante respeito,
certo? Como puros realmente, né? E não impuros. Leiam com atenção a apostila, a Pro gosta muito desse tema. Se a Pro fosse falar sobre ele, a aula ficaria muito gigante. Então, a Pro tentou resumir um pouquinho e o resto vocês leem lá na apostila de vocês. E façam as atividades. Quem tiver oportunidade, assiste o filme lá, tá? Para conhecer um pouquinho melhor sobre as divindades gregas, então, tá? Bom final de semana para todos. Daqui um pouquinho a Pro manda também a aula da contação de histórias com a professora Amanda, tá? Leiam o texto também lá da história que a professora Amanda vai contar e depois assistam o vídeo dela que tá muito legal para depois vocês fazerem as atividades, certo? Quem está com a apostila 5 ainda com atividades atrasadas, aproveita o final de semana para tentar colocar em dia. Porque segunda-feira ela acaba, né? A partir de terça já é a nova apostila, tá bom? Bom final de semana para todos.